dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Dia 14 de fevereiro em alguns países e no Brasil no dia 12 de junho, quinta-feira que passou, comemora-se o Dia dos Namorados, Dia dos Românticos, Dia dos Poetas, Dia dos Casais. E os românticos e os poetas falam em almas gêmeas, falam em metades separadas, falam em espíritos que foram feitos uns para os outros. Nós hoje vamos conversar sobre esse assunto, se existe realmente esse ser que nos espera, que nos aguarda e que nós levamos as existências a procurá-lo até nos completarmos numa alma só. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é Eliseu Landeira, de volta ao nosso programa. Eliseu, seja muito bem-vindo aqui conosco. Obrigado, Nilo. É um prazer enorme estar aqui novamente no programa, conversando com os nossos telespectadores e podendo ser útil na medida do possível no esclarecimento de um tema que eu acho que é bastante oportuno, né? Porque vai redundar em algumas dúvidas realmente e que, do ponto de vista doutrinário, vai divergir um pouco daquilo que a população, nesse aspecto romântico aí, faz algum sentido, mas que não é propriamente o que a doutrina espírita nos aborda e nos esclarece. Pois é, os casais estão curiosos, né? Os namorados estão curiosos. Existe essa coisa de alma gêmea? Temos metades errando por aí à nossa espera, aguardando esse momento desse encontro, metades da laranja, como diz a música, né? Existe isso na verdade, Eliseu? Nós somos incompletos e nos completamos no outro? Olha, como eu falei, o tema é muito bacana, muito oportuno, porque vai nos dar a oportunidade de esclarecer sobre o ponto de vista da doutrina espírita, né, do que se relaciona a esse tema. Nós temos aqui, por exemplo, no Livro dos Espíritos, os esclarecimentos bem diretos, né, a essa pergunta, esse mesmo questionamento, obviamente que em outras palavras, Kardec faz aos espíritos superiores. E eles são bem sucintos. Não existe essa questão das almas gêmeas, das metades eternas, daqueles que estão junto um para o outro, porque senão não seriam individualidades, né? Nós temos sim, pelo que a doutrina espírita nos explica, afinidades, sintonias que nós vamos adquirindo, nem sempre até com o sexo oposto, mas sim até com pessoas do mesmo sexo, mas que têm os mesmos tipos de sintonia, os mesmos tipos de pensamentos, os mesmos tipos de afinidades, e aí se completam nesse sentido, né? E quanto maior o amor, quanto maior o entendimento das leis naturais de Deus, das leis divinas, né? Maior essa afinidade e essa questão que causa uma confusão natural está muito relacionada às questões físicas, amorosas, que nós ainda estamos nesse estágio hominal, ainda um pouquinho distante do estágio de arcanjos, né? De espíritos puros, de espíritos elevados. Nós ainda remetemos as nossas relações para o campo afetivo, fortemente puxado para o campo sexual. Há um livro, o último livro da série de livros históricos de Emmanuel e Chico Xavier. O livro chama-se Renúncia. Belíssimo, na minha opinião, talvez o mais belo da obra de Emmanuel. E nele há um espírito elevado chamado Alcione, que reencarna em função de acompanhar o seu amado, seu companheiro, não é? Inclusive numa encarnação sacrificial. Ali não seria um caso, se não almas gêmeas, pelo menos almas afins, almas que têm um destino em comum? É importante essa nomenclatura que você está usando. O que a doutrina espírita nos prega é que sim, existem almas afins, que têm afinidade, que têm sintonias muito próximas umas das outras, né? Mas almas eternas, fadadas a se completarem uns pelos outros, não é isso que a espiritualidade nos proporciona de entendimento. Há outros casais, inclusive, no romanceiro popular, né? Romeu e Julieta, por exemplo. O Taj Mahal, inclusive, foi um príncipe que edificou o Taj Mahal, que na verdade é um sepulcro para a sua amada. E nós temos aí Doroteia, enfim, na literatura há exemplos a mão cheias. E tem os exemplos também do ponto de vista espiritual, que eu gostaria muito de citar, por exemplo, São Francisco de Assis e Santa Clara,
espíritos que muito se amavam, mas que já tinham o entendimento que o seu amor era espiritual fundamentalmente. Inclusive, acho que tem até um filme dos anos 70, Irmão Sol, Irmão Lua, porque fisicamente eles não se encontrariam, mas espiritualmente eles já estavam afinizados, plenos um com o outro, no entendimento de seguir a Jesus. Não devia ter vindo, mas eu sabia que viria. Eu sabia. Eu tenho que dizer, eu não me importo que todo mundo saiba. Daqui pra frente eu quero viver como você vive. Não me mande embora porque eu sou uma mulher com pouca força ou modos gentis. Eu não estou procurando mais ser compreendida. Eu quero compreender. Eu não estou pedindo para ser amada. Eu quero amar. É essa a configuração de explicação que a doutrina espírita nos dá. Nós todos somos filhos do mesmo Pai. Um dia todos nós iremos nos afinizar no momento em que todos tivermos um entendimento seguro, firme, basilar do que sejam as leis de Deus. Mas isso vai se dando mais fortemente nas nossas caminhadas evolutivas, nas reencarnações, em processos em que a gente se aproxima mais fortemente de algumas pessoas, de alguns espíritos, que se tornam espíritos afins e que a gente tem prazer em estar com eles por um período muito maior. Mas quando há um distanciamento, que é o que o Livro dos Espíritos nos dá, dessa afinidade, um espírito evoluiu muito mais do que o outro ficou parado, e sim é natural que essas simpatias elas deixem de se dar por algum tempo, né? Mas isso é a finalidade de todos nós. Seremos todos espíritos afins no dia que nós tivermos o pleno entendimento da vida de maneira geral, da lei de Deus. Então, pelo que você está falando, o que é que a gente percebe? Que os laços de afinidade, que os laços de amor são mais fortes que os laços de sangue, não é? Assim, a verdadeira afinidade dar-se-ia, então, em função da sintonia, digamos assim, de que pelos laços de sangue. É assim realmente? Sim, até a gente se baseia na própria palavra do Mestre, quando ele, pregando dentro de uma casa, ao tempo de Jesus na Judéia, as casas geralmente tinham uma entrada e uma saída. E nessa passagem diz que Jesus está dentro dessa casa a pregar, e tinha tanta gente, que tiraram inclusive o telheiro, as palhas do telhado, para as pessoas ficarem escutando essa pregação. Em um determinado momento, alguém chega para Jesus e fala: mestre, está aí fora sua mãe e seus irmãos a lhe procurar. E Jesus emite a célebre frase: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Em verdade vos digo, todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é minha mãe e meu irmão. Então, ele, a primeiro momento, parece que ele está renegando a família consanguínea, a família física, mas na verdade ele está ampliando para que essa família seja a família espiritual. É mais ou menos isso que se dá no tema que nós estamos desenvolvendo hoje. As nossas afinidades, por nós estarmos nesse estágio hominal muito mais perto do físico, as nossas sensações físicas, as nossas emoções, as nossas afetividades estão muito ligadas às questões de relacionamentos sexuais. E não é para isso que nós estamos fadados, né? O próprio Jesus diz que nós estamos fadados à felicidade, nós estamos fadados ao crescimento, ao entendimento de Deus, e conforme esses entendimentos forem se tornando superiores, nós vamos... As relações também vão paixões, se tornando, né? Vão deixando de lado, e há um refinamento dos sentimentos, a educação dos sentimentos vai ser sempre superior, e nós vamos ter essas afinidades e prazer em estar com as pessoas, não por causa da sexualidade. Poderíamos chamar isso de sublimação. Exatamente. A gente vai fazer um breve intervalo, volta daqui a pouco, conversando sobre almas gêmeas. O nosso interlocutor de hoje é Eliseu Landeira. Não saiam daí que a gente volta já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida e o assunto de hoje é almas gêmeas. E o nosso convidado é Eliseu Landeira, a quem nós vamos fazer a nossa próxima pergunta. Eliseu, esses casais que se amam muito, que envelhecem juntos e se amam de verdade, na hora que um desencarna, às vezes até um desencarna, o outro dias depois, uma semana, 2 semanas depois, desencarna também. Eu vou fazer, na verdade, 2 perguntas em uma. Eles vão se reunir no mundo espiritual e continuar esse relacionamento?
Mas complementando, no livro Nosso Lar, de André Luiz, mostra famílias, não é? Criaturas habitando a mesma casa com uma família constituída aqui da Terra. Como é que isso acontece? Dona Laura, vocês são muito gentis. Eu quero agradecer o convite feito pelo Lísias. André, esta casa é uma conquista de todos nós, principalmente de meu marido, que já está na Terra. Em verdade, nós temos aquilo que Jesus pede para que nós conquistemos, chamados tesouros do céu, né? Que nem a ferrugem, nem a traça, nem o ladrão vão poder tirar de nós. Um desses tesouros, fundamentalmente, são as nossas aquisições afetivas, né? Infelizmente, pelo teor espiritual do nosso planeta, essas relações afetivas de primeira linha, muito fortes, são reduzidíssimas, né? A maioria dos entrelaçamentos dos pares, né, relacionados a casais, ou são de resgates, ou são de provações, mas pouquíssimos, infelizmente, ainda de espíritos realmente afinizados em si, em relações a sentimentos nobres. Mas que eles existem sim. E que, obviamente, se nós conquistamos esse tesouro afetivo, o normal, o natural é que na espiritualidade nós continuemos a conviver, já que não haja nenhum impedimento de ordem moral para que esse convívio permaneça após o desencarne. Em relação ao nosso lar, foi bastante proveitoso esse seu encaixe, porque é um caso específico que eu gostaria de puxar para a nossa conversa, que é o caso de Tobias. André Luiz, aqueles que já leram o romance Nosso Lar, ele desencarna e, ao desencarnar, ele é atendido no hospital por 2 enfermeiros. Lísias, que depois o recebe em sua própria casa, e Tobias, que é um outro enfermeiro que, no primeiro momento, cuida de André Luiz. No filme não cita o nome de Tobias, mas cita o de Lísias. Mas Tobias tem uma função singular lá num dos capítulos do livro. Tobias, quando André Luiz vai visitá-lo em sua casa, André se espanta que ele chega lá e ele está com 2 esposas. As 2 ex-esposas dele na encarnação anterior. Alguma era a alma gêmea dele? Nenhuma das 2. Mas uma tinha mais afinidade com ele no campo afetivo. A outra era como se fosse um relacionamento dele em relação a ela de resgate. Era como se fosse uma irmã em que ele estaria subordinando-a para que ele ajudasse nessa relação. E eles estavam convivendo dentro do mesmo lar, em Nosso Lar. E André, no primeiro momento, fica, mas como pode? Porque a cabeça do André, a cabeça do recém-desencarnado era aquela questão sexual. O cara tem 2 esposas aqui, ele fala, não, André, tenha calma. Aqui os nossos relacionamentos são relacionamentos primordialmente fraternos. Essa irmã aqui, que foi minha primeira esposa, ela era uma relação de resgate, nós tínhamos débitos contraídos juntos, nós atuamos realmente como casal. Depois do desencarne dela, eu contraí segundas núpcias, aí sim, com a relação mais afinizada no campo afetivo, mas não chega a ser aquilo que é a alma gêmea. O Livro dos Espíritos é muito claro em relação a isso. Não há essa questão de alma gêmea, porque nós temos as nossas afinidades, né? Nós temos as nossas individualidades, e ali ele explica para André como é que se dá esse relacionamento. Não há o ciúme, por quê? Porque ele sabe que o relacionamento é essencialmente fraterno, é essencialmente caridoso, é essencialmente em seguir as diretrizes do Cristo. Dá para gente perceber que um grupo como esse que se forma pode possivelmente reencarnar novamente ligados, né, como filho, como na verdade, né, por conta da afetividade. A pergunta que normalmente as pessoas fazem, como é que a gente vai identificar, evidentemente não a alma gêmea, a gente sabe que somos espíritos criados por Deus, né, unos, temos a nossa individualidade, mas pelo menos aquela alma afim, aquela companheira de encarnações, aquela criatura que se afina conosco, como que a gente vai perceber? A gente nasce e conhece a menina na esquina, a jovem na escola, alguém numa festa, como é que a gente vai poder perceber se aquela criatura vai nos completar no sentido afetivo e emocional? É interessante notar que a doutrina que nós professamos, ela tem um tríplice aspecto, né? O aspecto filosófico, o aspecto científico e o aspecto moral, ou que a gente comumente chama de aspecto religioso. Se nós fôssemos nos ater só pela ciência, a tabela periódica explicaria isso muito fácil, né? A conformação da tabela periódica, dos elementos que formam todos os elementos do universo, eles são alinhados conforme suas afinidades, conforme suas sintonias. Mas nós somos seres eternos, criados por Deus. Nós não somos elementos, né,
com essas sintonias friamente considerando. Há as chamadas programações reencarnatórias, em que as necessidades são organizadas pela espiritualidade superior com a nossa anuência, mas nós temos fundamentalmente o quê? O nosso livre-arbítrio. Então, quando a gente reencarna, né, quando a gente volta para a carne, mesmo tendo essas programações, eu queria muito chamar a atenção ao telespectador, que a gente sempre chama programações, não chama de fatalismo, certo? É um parênteses que eu gosto de puxar, porque geralmente, se está escrito, por que eu vou me esforçar? Não. São delineamentos, não é? São esboços, são croquis, não são fatos. Então, a pessoa, quando retorna para a vida física, mesmo tendo essa programação de estar linkado, estar vinculado a alguém para um determinado propósito, ou receber filhos, ou eles, como casal, crescerem em algum ponto específico do seu processo evolutivo, ele pode simplesmente, até pelo esquecimento temporário, não querer assumir aquela programação e tomar um outro rumo. Cada um vai ter as suas responsabilidades pelo aquilo que está plantando. Mas, geralmente, é assim, nós temos as programações e aí as nossas almas, os nossos espíritos, eles vão emitindo aquilo que a gente chama no eletromagnetismo de processo de afinização e nós, naturalmente, vamos nos atraindo. Assim como nós atraímos pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento que o nosso. Infelizmente, para o mal também, mas na maioria das vezes para o bem. Grupos. Mas você falou em Nosso Lar. André Luiz se depara no mundo espiritual, encontra sua mãe, finalmente, e ao perguntar pelo pai, descobre que o pai se encontra retido nas regiões umbralinas, tinha desvios na área da sexualidade que eles não imaginavam aqui na Terra. E ao final da obra, do livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz está se dispondo, está se preparando para reencarnar e receber o seu marido, pai de André Luiz, agora como filho, como uma forma de resgatá-lo mais rapidamente. Tanto amor, tanto sacrifício, tanta renúncia, não caracteriza realmente laços de amor muito profundos e sublimes? Sim, com certeza. Quem ama mais do que Jesus? Quem fez mais do que Jesus para resgatar ou pelo menos educar a nós todos, né? O amor de Jesus é incomensurável, incomparável e a gente às vezes, mas no caso específico que você está citando, da mãe de André, inclusive, ele se põe contra esse. Mas como é que a senhora, já um espírito já evoluído, vai retornar para aquela arena, né? Que é a arena que nós estamos presentemente. É um sacrifício. Mas é o amor que muito ama. Então, é essa separação que a gente gostaria de fazer aqui no seu programa, porque não é sexo, é amor, é dedicação, é fidelidade ao bem, para que ela, através do seu esforço, da sua renúncia, ela consiga resgatar mais rapidamente seres que realmente ela ama. Não ama a carne, ela ama aquele espírito que sabe que está momentaneamente desviado por condutas, assim como nós todos temos nossos problemas também para resolver, mas ela, quem está no alto, sempre tem mais condições de ajudar quem está um pouco mais abaixo. Quem tem um pouco mais sempre tem mais condições de doar para quem está um pouco mais necessitado. E é isso realmente que ela faz, é uma renúncia em favor de pessoas que ela ama, e aí ela engloba as ex-prostitutas que conviveram com ele na última encarnação e que continuam vinculadas a ele no processo obsessivo de desencarnado para desencarnado. E ela vai tomar todos como os filhos para que, através do exemplo dela, de evangelização, de amor, de dedicação ao bem, enfim, de servidora do Cristo, poder resgatá-los mais rapidamente. Como uma galinha com seus pintinhos embaixo da asa, amorosamente protegidos, não é? A gente vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas de vocês, telespectadores, dirigidas a Eliseu Landeira sobre o assunto de hoje, almas gêmeas. Não saiam daí que a gente volta já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, ainda conversando sobre almas gêmeas. Nesse bloco, quem vai fazer as perguntas a Eliseu Landeira são os nossos queridos amigos telespectadores. Meu nome é Fátima. Eliseu, eu gostaria de saber a questão da alma gêmea. Quando a gente nasce,
e encontra a nossa alma gêmea já casado, com uma vida construída, como fica a nossa alma gêmea, a nossa vida? Em primeiro lugar, Fátima, é um prazer estar respondendo a sua pergunta aqui, né? Uma honra, dentro das nossas possibilidades, estar podendo esclarecer algumas coisas. Relacionado a essas questões de quando a gente retorna e sente essa afinidade por uma pessoa e pensa que é a nossa alma afim, que a gente já comprovou aqui que a alma gêmea não existe, né? É uma coisa muito romântica, né? Mas do ponto de vista espiritual são almas afins. Uma alma que a gente sente uma afinidade muito grande, um sentimento muito grande. Nós temos que ter as nossas consciências. Se já temos um conhecimento da nossa espiritualidade, obviamente o ciúme já não nos cabe mais, porque aquele é um companheiro, nós temos que respeitar a opção que ele fez, se tornando cônjuge de outra pessoa, e essa sintonia vai se dar de forma fraterna e amiga. Se ainda não conquistamos isso, há o que ocorre aí a mancheias de casos de adultérios, de pessoas que fazem as suas ligações do ponto de vista sexual, achando que isso é uma coisa de sentimentos nobres. E não é. Se há um amor, se amor é verdadeiro, se há uma sintonia, se a sintonia é para o alto, nós vamos saber respeitar a opção da pessoa em estar casado com outra e sim devotarmos a ele aquilo que nós temos de melhor em nossos sentimentos. Se aí nós ainda não conquistamos essa elevação, que infelizmente é a maioria do caso da nossa população planetária, há esses desencontros e a gente leva para o campo físico, o que obviamente não vai resultar em boas perspectivas, tanto para um quanto para outro. Meu nome é Elodéia e eu gostaria de saber a questão de almas gêmeas. Eu acredito que exista realmente almas gêmeas, mas será que em toda encarnação a gente encontra essa alma gêmea? Elô, também é um prazer enorme falar contigo. Se o conteúdo do programa acho que já está sendo bem claro, né, relacionado às almas gêmeas. As programações reencarnatórias, elas têm objetivos vários. Infelizmente, pela evolução espiritual do nosso planeta, as nossas programações encarnatórias ou são regenerativas ou são de provas e expiações, na nossa grande parte. Não há ainda, infelizmente, uma parte massiva de encarnações sublimes, de encarnações de afinidades já superiores, encarnações de sintonias para o alto. Então, partindo dessa perspectiva, nós temos para esclarecer que, em primeiro lugar, nós temos que entender qual é o papel daquela personagem em nossa vida e nós na vida dessa pessoa. Então, quando nós temos isso bem claro, nós temos que primeiro sentir que nós estamos aqui para educar nossos sentimentos com base sob a égide dos ensinamentos de Jesus. E quando a gente adquire essa perspectiva maior, mais ampla, de que essa programação divina reencarnatória está para nós, para que a gente eduque nossos sentimentos, tudo mais vai atingindo um outro colorido. Né? A gente vai saber suportar, às vezes, uma pessoa que não é tão caridosa conosco, a gente vai suportar um amigo ingrato, às vezes a gente vai suportar um chefe mais áspero, mas trazendo para o cadinho do lar, nós vamos entender que ali é uma oportunidade da espiritualidade superior para nós apararmos as arestas e caminharmos juntos em direção ao amor fraterno, que é a destinação de cada um de nós. Meu nome é Luiz Carlos, e eu queria saber se a nossa alma gêmea, ela faz parte de toda a nossa trajetória reencarnatória. Luiz Carlos, prazer também falar contigo. Pode haver, sim, algumas encarnações em que nós tenhamos papéis a desempenhar com outras pessoas para um núcleo familiar, se nós, por exemplo, tivermos uma ascensão espiritual de governar, de indicar, de orientar esse núcleo. Mas isso não é uma coisa fixa, né? Principalmente porque na fieira das nossas encarnações, para o caminho da nossa evolução espiritual, nós também experimentaremos o polo masculino e o polo feminino.
para a gente crescer como espíritos e não só como pessoas físicas. Fundamentalmente, sendo mais direto na sua pergunta, não é assim que se dá seguir a vida inteira tendo como parceira, ou parceiro, né, no caso da mulher com o homem, do homem com a mulher, sempre aquela mesma personagem ao nosso lado. De acordo com as nossas programações, de acordo com as nossas necessidades e principalmente de acordo com os nossos merecimentos, nós podemos assumir papéis distintos, que é o mais comum, é o mais natural. Às vezes nós nos ligamos a uma pessoa como companheira e essa companheira pode ter sido já uma filha nossa, uma irmã nossa em encarnações anteriores. Mas tudo isso decorrente da nossa programação espiritual, de acordo com as nossas necessidades, com os nossos merecimentos e com os objetivos propostos para aquela encarnação. Evidentemente, o assunto não se esgota aqui. Vocês ficaram curiosos, interessados e desejam aprofundar os seus conhecimentos. Então, o nosso último quadro, o nosso último bloco é exatamente dicas de leitura. E quem está encarregado dessas orientações de uma bibliografia espírita interessante é nosso convidado de hoje, Eliseu Landeira. Meus amigos, esse é um momento muito gostoso do programa Espírito e Vida, onde nós podemos dar dicas de leitura, das leituras em que nós já tivemos a oportunidade de beber daquelas fontes e sugerir ao nosso amigo telespectador para que ele se aprofunde no tema disposto. Para o tema de hoje, Almas Gêmeas, Metades Eternas, do ponto de vista doutrinário, é muito importante que nós tenhamos o Livro dos Espíritos como fundamento. O Livro dos Espíritos, ele traz esses esclarecimentos muito, muito bem fundamentados, mas nós temos aí leituras a gosto dos nossos amigos telespectadores. No meu caso em particular, eu gosto muito dos romances, né? Citamos aqui ao longo do programa o romance Renúncia, do Espírito Alcione, citamos o livro Nosso Lar. Nós citaremos aqui também algumas obras que nos levam a ter essa reflexão de como se dá esses processos reencarnatórios como casal, como filho, como pai, enfim, como núcleo familiar, que uma das obras agora que me recorre à mente é E a Vida Continua, né, também do Espírito André Luiz, sob a psicografia de Chico Xavier. Esperamos que as dicas sejam proveitosas. Esse é um momento muito saboroso do programa, em que nós estimulamos para que as pessoas se aprofundem e que, através dessas leituras, os esclarecimentos venham se dar de forma mais normal e natural. Uma boa leitura a todos e esperamos que vocês gostem das dicas de leitura do programa Espírito e Vida. E assim a gente chega ao final do nosso programa, os nossos agradecimentos a Eliseu. O nosso e-mail para que vocês entrem em contato conosco é espiritoevida@redetvRN.com.br. Entrem em contato, deem dicas, sugestões, perguntas e a gente fica por aqui. Foi uma alegria, um prazer enorme estar na companhia de vocês e a gente se encontra no próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço fraterno em todos vocês.